Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. No meio deste rebuliço intenso e frenético da guerra entre Israel e o Irão, morteiro para um lado, bomba para o outro, aqueles aviões, os B-2, as coisas que uma pessoa aprende, que parecem saídos. A aerodinâmica daqueles aviões deixou-me maluca, porque aquilo parece saído da Guerra das Estrelas. O Darth Vader não desdenharia uma nave assim, aquelas parecem morcegos gigantes. Aliás, eu acho que foi na Guerra das Estrelas que se inspiraram para a aerodinâmica desses malditos aeroplanos. E no meio desta loucura toda, do Mark Rutte a mandar o e-mail para ou mensagem ou chat, ou o que é que foi, quer dizer, o Mark Rutte está loucamente apaixonado pelo Trump, isso a gente sabe, e eu até lhe dedicaria o nome de uma antiga gravadora que era o His Master's Voice. Portanto, naturalmente que o Mark Rutte abana a cauda quando o dono o chama. É tão patético, é tão triste. Mas entretanto, com tanta loucura a acontecer em simultâneo, esquecemos que em Gaza continuam pessoas a morrer de fome e que se fazem tiro ao alvo, que se pratica tiro ao alvo a quem tenta encontrar comida. Isso fez-me lembrar uma passagem de um livro de que gosto particularmente, chama-se Estrada Leste-Oeste. O autor, tenho um livro aqui que eu entendo muito bem nesta aparente desarrumação, é o Philip Sands, que é um dos grandes expoentes europeus de direito internacional. E este livro, A Estrada Leste-Oeste, conta as origens dos conceitos de genocídio e crimes contra a humanidade, obviamente muito relacionados ou diretamente relacionados com o julgamento de Nuremberg, e sobretudo a palavra genocídio, o conceito de genocídio que devemos a um homem chamado Lemkin e cuja memória honestamente eu venero, pelo enorme conhecimento que ele tinha, a enorme teimosia, e apesar de tudo foi um homem que morreu muito doente e indigente. Venera a memória de Lemkin. E há uma determinada passagem neste livro em que ele fala da Polónia, da parte invadida pelos nazis, em que no recreio de uma determinada escola as crianças iam para o recreio brincar e os soldados nazis entretinham-se a fazer tiro ao alvo às crianças. É exatamente a mesma coisa que descendentes das vítimas do Holocausto fazem a quem busca comida em Gaza. Espantosamente, e eu estou cansada de dizer isto, o problema fulcral é uma ideia. E neste momento é uma ideia e é ódio. E as ideias e o ódio não se matam. Não vale a pena, só há uma forma de resolver este problema. E essa solução é necessariamente política e passa pela criação do Estado de Israel. Do Estado da Palestina. Não há outra forma. Não há. E tenho encontrado muitas vezes, sempre que debato este assunto com amigos, ou pessoas que conheço, ou não conheço tão bem, não interessa, vêm-me todos dizer não se pode negociar com o Hamas porque o Hamas é um grupo terrorista. Sim, é um grupo terrorista. Sim, é um grupo que, embora terrorista, foi inicialmente financiado por Israel e pelos Estados Unidos porque temiam o pendor centro-esquerda da Fatah,
perigosa escardalha, sempre a criar pruridos na aceitação em geral. E sim, é um movimento terrorista, embora tenha sido apoiado por Israel e pelos Estados Unidos. De qualquer forma, a Palestina não é só Gaza, também é a Cisjordânia. E a Cisjordânia tem à frente dos seus destinos a autoridade palestiniana. A negociar será a totalidade do território e será sempre com a autoridade palestiniana, que é que tem assento, uma condição especial, é um facto, na ONU, não é o Hamas. Certo? Portanto, esse receio do Hamas nem sequer está em causa. Aliás, a melhor forma, uma vez que o Hamas, coitadinho, se os outros, os restantes, os mandadeiros no mundo são velhotes, o Hamas, coitadinho, já passou o prazo de validade. A melhor forma seria Israel ter a decência de libertar Barghouti e de se começar um processo político que desse direito aos dois Estados, coisa que, aliás, a Fatah, anteriormente, que era um movimento secular, nunca negou a existência do Estado de Israel. Ao contrário do Hamas, cujo um dos objetivos é a aniquilação do Estado de Israel. E a autoridade palestiniana também não advoga a aniquilação do Estado de Israel. A existência de dois Estados, o reconhecimento da independência do Estado da Palestina, reconhecimento do Estado da Palestina, que nem sequer é uma coisa muito estranha, e que se a ONU ainda valesse de alguma coisa, isto já foi feito em 1973, após 10 anos de guerra, é verdade. E já depois do assassinato de Amílcar Cabral, também é verdade, a ONU reconheceu unilateralmente a Guiné-Bissau como Estado. Nada disto é novo, obviamente, que na altura a conjuntura era diferente. Na década de 60, a Assembleia Geral emitiu uma resolução chamada a Magna Carta da Descolonização, onde se exortava a independência das antigas colónias. A ONU tinha, não sei quantos membros é que eram, mas tenho aqui, tinha na altura, dos 119 países que compunham a ONU, 62 eram representantes do grupo afroasiático, por isso isto é uma parte da minha dissertação que às vezes dá-me jeito para estas coisas. Por isso era um grupo muito expressivo e muito numeroso e que tinha de facto muito poder dentro da ONU. A ONU servia para alguma coisa, o direito internacional também, estávamos noutra época, mas já foi feito. Já foi feito. E já bastantes Estados já reconheceram a independência da Palestina, ou já reconheceram o Estado da Palestina. Porquê que outros não o farão? É porque os Estados Unidos ainda não fizeram? O dono ainda não subiu para poderem abanar a cauda? Não entendo. Agora, sei que no meio, entre estas hesitações, entre este atrasar contínuo, há pessoas que não têm tempo. Eu outro dia vi uma criança falar para um jornalista, porque há jornalistas que estão lá, tanto em Israel, como no Irão, como na Palestina, como em Gaza. São pessoas incríveis, de uma coragem extrema. E uma criança dizia que ia tentar pescar farinha, caminhou 8 km para conseguir um bocadinho, porque senão tinha que comer areia. E houve um membro da IDF que lhe roubou a farinha e o obrigou a comer areia, para ele não, que era para ele não ter como retaliação a ele ter dito isso.
Estas pessoas já não têm tempo. Tem que haver um movimento da sociedade civil muito bem enquadrado. E isso é que eu acho, é que a resistência efetiva perdeu o jeito. Por muito menos na altura o Bob Dylan já estaria a fazer canções que todos nós cantaríamos aos gritos no meio da rua. Por isso, mais uma vez, eu exorto, #resiste sempre. E posto isto, se gostam da Maldição de Cassandra, por favor, continuem a visualizar, a pôr likes, a fazer comentários, a falar da Maldição de Cassandra ao cão, ao gato, ao periquito, à família toda, ao genro, à nora, aos filhos, aos amigos dos filhos, aos netos, aos bisnetos. Continuem a desafiar-me, a dar-me sugestões, please, que é para podermos continuar a crescer. Até breve.